Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de junho nós vamos meditar de Salmos do capítulo 73 ao capítulo 75, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos hoje meditar numa sequência de 3 salmos de Asaf. Asaf, esse nome significa no hebraico acolhedor, coletor. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, na nossa cultura, quando escolhemos um nome, muitas vezes para os nossos filhos, pouco buscamos, às vezes, a origem, o significado, é mais pela identidade. Achei esse nome bonito, eu quero colocar em um filho meu. Naquela época, aquela cultura, não. O nome, ele significava algo. O nome representava aquela pessoa, a história, o momento do seu nascimento, o contexto do seu nascimento. Então havia muita identidade naquele nome. Não era simplesmente porque aquele nome era bonito, era pelo significado dele, né? Então Asaf, ele significa coletor, acolhedor. E Asaf era um levita, da tribo de Levi. E ele não era só um levita, ele também era um profeta de Deus. Ele era um levita, ele foi encarregado da música sacra nos dias do reinado de Davi e nos dias do reinado de Salomão. Então você vai ver vários salmos de Asaf, E esse levita, esse profeta, no Salmo 73, ele vai nos compartilhar particularidade de um testemunho dele, Então é muito interessante a mensagem, tudo aquilo que ele traz no Salmo 73. Então vamos lá. Certamente Deus é bom. Então ele já começa com essa certeza, E é algo que em qualquer circunstância nós também precisamos ter essa certeza. Então, eu olho para esse texto, e a primeira vez que eu li ele nessa minha Bíblia, eu anotei para Rubenita, certamente Rubenita, Deus é bom, Independente das circunstâncias, Deus é bom. Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Não é outros falando, é o próprio Asaf, o levita, o próprio Asaf, profeta, Ele mesmo testemunhando que ele quase tropeçou. E ele continua, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos. E aí ele diz, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade, que levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problema como os demais. Agora você está entendendo, não é? Por que ele começou o salmo dizendo, certamente Deus é bom? Por quê? Em algum momento da vida dele, essa não era uma certeza muito forte. Em meio, às adversidades, às dificuldades, ele olhava para o injusto, ele olhava para o perverso, ele olhava, para aquelas pessoas que não temiam a Deus e parecia que eles tinham a melhor vida do mundo, enquanto que aquele que era temente a Deus passava por uns perrengues. Será que isso não também vemos no dia de hoje? Então o testemunho de Asaf é muito válido para os nossos dias, Às vezes vamos olhar e ver pessoas corruptas, Pessoas maldosas se dando bem na vida, enquanto nós vemos pessoas justas, pessoas muitas vezes massacradas, tratamentos injustos,
riqueza mal distribuída, muitas vezes propina, corrupção e muitas vezes em cima de pobres e necessitados, não é? E isso possivelmente era a consternação, era a indignação que Asaf tinha, não é? Porque ele via essas pessoas levarem uma vida sem sofrimento. E aí ele diz: ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de intenções. Zombam e falam somente de maldade. Em seu orgulho, ameaçam usar a violência, falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como são perversos e como desfrutam de uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Oh, como isso é atual! Como muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo: fiz tudo certinho, olha só no que deu. Fulano faz tudo errado e só se dá bem. Isso não é coisa da nossa geração, isso é antigo e quase levou o nosso profeta e levita Asaf tropeçar. Ele está testemunhando para nós isso. E aí ele fala: o dia todo eu só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o povo. Tentei compreender por que prosperavam. E que tarefa difícil. Olha, é interessante, não? Que muitos questionamentos, querido, nós não vamos ter resposta. Sabe o que devemos fazer? Lançando as nossas ansiedades, as nossas petições diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Asaf está testemunhando que só em Deus nós podemos entender alguns dilemas, só nele nós vamos encontrar resposta. Olha o que ele diz logo em seguida: então entrei em teu santuário, ó Deus. Então, quando ele viu, tentei compreender por que prosperam e que tarefa difícil eu achei. Isso está no versículo 16. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim, entendi o destino deles. Tá vendo? Só em Deus podemos entender a real situação. Somente descansando em Deus, somente se abrigando debaixo das asas do Senhor, podemos ter a certeza que Asaf teve ao iniciar o nosso capítulo 73, dizendo: hoje eu sei, certamente Deus é bom. E ele continua. Sabe o que ele entendeu? Serão destruídos de repente, está no versículo 19, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás da ideia tola deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que em meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. No entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita.
Tu me guias com o teu conselho e me conduz a um destino glorioso. Olha que lindo que Asaf chega no final, né? Depois de tantos questionamentos, ele encontra resposta em Deus. Ele encontra, sabe? E ele percebe, Deus, ainda bem que o Senhor não desiste de mim. Deus, ainda bem que o Senhor me entende. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão de ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Há um cântico, né, que é do ministério Aliança dos Tabernáculos, chama-se Abro Mão. E nesse cântico, né, ele usa esta base desse texto aqui. Ele fala assim, que tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Então ele usa esse texto aqui de Asaf para fazer esse cântico, né? É um cântico belíssimo. Sugiro que você procure lá no YouTube quando você terminar aqui de ouvir o devocional. E aí ele continua dizendo, ó, minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Olhe só, os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei todas as suas maravilhas. E aí, continuaremos no capítulo 74. Ó Deus, por que rejeitaste-me por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do monte de Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu o santuário. Então ele está falando da destruição de Jerusalém. Ali, teus inimigos deram gritos de vitória. Ali, hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque, como machados e picareta. Despedaçaram os painéis entalhados, incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar da habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais, não há mais profetas e ninguém sabe como tudo isso acabará. Até quando, Deus, permitirás que os nossos inimigos nos insultem? Acaso deixará que blasfeme o teu nome para sempre? Por que retens a tua forte mão direita? Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a eternidade. E trazes a salvação à terra. Com a tua força dividiste o mar e despedaçaste a cabeça e os monstros marinhos. Esmagaste a cabeça de Leviatã. Olha, Leviatã, nós falamos sobre ele, sabe aonde? Lá em Jó, né? Quando Deus fala da força de Leviatã. Esmagaste a cabeça de Leviatã e deste como alimento aos animais do deserto. Fizeste jorrar fontes de rio e secaste os rios de água torrenciais. Tanto o dia como a noite pertence a ti. Criaste a luz das estrelas, o sol, determinaste o limite da terra e fizeste verão e inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor.
Uma raça insensata blasfemou teu nome. Não permita que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueça para sempre do teu povo aflito. Lembra-te das promessas das alianças, pois terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem ao teu nome. Levanta-te, ó Deus, defende a tua causa. Lembra-te de como os tolos te insultam todo dia. Não ignore os teus inimigos. Não ignore o que eles disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Então aqui nós vamos ver Asaf clamando ao Senhor em meio a toda destruição que adveio pelo pecado do povo. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, quando o povo é levado cativo à Babilônia. Então ele está falando desse momento aqui. E aí o capítulo 75... nós vamos novamente ter aqui, mais um salmo de Asaf. Ele é para ser cantado com melodia e ele tem um subtítulo chamado Não Destrua, porque ele traz aqui Deus como juiz, E ele nos traz, uma determinação para que nós nunca desistamos de nada. Olha só, graça te damos, ó Deus, graça te damos, porque estás próximo. Em toda parte se fala das tuas maravilhas. Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firme os seus alicerces. Adverti aos orgulhosos, parem de contar vantagem. Disse aos perversos, não levante os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância, pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve se exaltar a ti mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levanta e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice cujo vinho espuma misturada com especiarias. Ele derrama o vinho e todo perverso bebe até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder do justo. Então, é algo maravilhoso que Asaf nos ensina nessa sequência do capítulo 73, 74 e 75. Ele nos mostra que ter intimidade e estar aos pés do Senhor nos trará resposta aos questionamentos da nossa humanidade. Aquilo que não entendemos, confiamos de que, como ele declarou, certamente Deus é bom. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Aonde estamos firmados é no Senhor. Independente da circunstância, Tu és o nosso rochedo, a nossa fortaleza, e em Ti confiamos tudo que somos e tudo que temos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.